vem, segue-me, que eu vou fazer de você não pescador de peixe, mas pescadores de homem. Aleluia. Irmão, e quando a gente vai procurar saber quem foi Pedro, desde o início até o final da sua trajetória, ele sempre foi um homem de posicionamento. Pedro, ele sempre foi um homem que se posicionava, ele tinha atitude. Quando Pedro, ele ouve o que Jesus está falando com ele, Pedro, ele não pensa duas vezes. Pedro, ele não pensa em levar com ele nem as coisas, né, da pesca, nem a rede, nem o que ele usava mais para a pesca, porque ele sabia que a vida dele ia ser outra. E quando eu e você decidimos a seguir Jesus Cristo, nós devemos saber que não tem como a gente levar bagagem junto com a gente. Pedro, ele entende que não tem um porquê de carregar mais a rede com ele. Então agora Simão, ele vai seguindo Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que em um certo momento, Pedro já caminhando com Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo muda o nome dele de Simão para Pedro. E a palavra do Senhor, irmão, quando a gente vai lendo e procurando saber mais a profundo de Pedro, vai ver que Pedro, ele era um dos discípulos que sempre dava também a iniciativa. A palavra do Senhor nos diz que quando Pedro fala para Jesus dizendo: se és tu, manda-me ter contigo. Eu acredito que se todos os discípulos descessem do barco, todos eles iam andar também por cima das águas. Porque quando Jesus disse para ele: vem, se todos também tomassem a iniciativa, eles iam andar sobre o mar. Por mais que Pedro, ele afundou lá na frente, mas ele foi o único discípulo que andou sobre o mar. Pedro, irmão, ele é um homem que se posiciona. E nós que é servo de Deus, nós também precisamos procurar se posicionar também como um homem do Senhor. Pedro, a palavra do Senhor fala no livro de Atos, no capítulo 2, que quando está todo aquele poder, todo aquele movimento dentro daquele lugar onde era descido do Espírito Santo, os de fora estavam falando que todos estavam embriagados. E Pedro, ele novamente toma a iniciativa. Ele fala: não está ninguém embriagado aqui. Isso aqui é o poder de Deus. Pedro, irmão, ele tem sempre aquela iniciativa dos demais discípulos. E a palavra do Senhor também nos fala que Pedro, quando Jesus, ele, em algumas certas ocasiões que Jesus realizou alguns milagres, Pedro, ele estava no meio daqueles 3 discípulos que era íntimo de Jesus. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas apenas 3 era íntimo de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que não basta nós ser só discípulos de Jesus. Nós devemos procurar ter intimidade com Jesus. Não, porque quando a gente começa a buscar orar, quando a gente começa a orar e começa a buscar intimidade com Jesus Cristo, a gente vai começar a viver coisas sobrenaturais. Pedro, ele é um homem de experiência, um homem que tem experiência com Jesus Cristo, ele tem intimidade com Jesus. A primeira pregação de Pedro, ele vai trazer para o reino do Senhor aproximadamente 3.000 almas. Pedro, ele era aquele que também estava no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias do lado de Jesus, e ele que disse a palavra dizendo: mestre, tu quer que nós façamos uma tenda, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés? Então Pedro, ele sempre estava na frente, sempre dando um passo. E quando eu olho também para a vida de João, porque não é à toa que está Pedro e João caminhando junto, no mesmo propósito,
eles eram homens espirituais. Se a gente for ver, irmão, Pedro e João, eles estavam indo, a Bíblia está deixando bem claro que eles não estavam indo fazer qualquer coisa, eles estavam indo orar. Porque a oração que eu fiz ontem não serve mais para hoje. E a oração que eu fiz hoje já não vai servir mais para amanhã. E os discípulos entendiam isso. E quando eu olho também para a vida de João, João é aquele que inclinava sua cabeça no peito de Jesus. Era outro que era íntimo de Jesus Cristo. João é o mesmo que teve a revelação do Apocalipse. A palavra do Senhor fala que é João, ele agora já é uma certa idade. E uma coisa eu acho bonita em João, irmão. E isso é para nos inspirar. João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele já está com uma idade já avançada. João já era velho, cabelos brancos, pele enrugada. Mas João sempre estava pregando a palavra de Jesus. Aleluia! E pelos romanos agora não quererem mais que pregasse o nome de Jesus, porque até então João também ele era o último discípulo que estava vivo. Eles estavam procurando ocasião também agora para matar João. E a palavra do Senhor vai dizer que quando mandaram pegar João, trouxeram juntamente também um tacho de óleo fervendo. Ali eles acharam que tinha acabado com a vida de João. Aquele tacho de óleo fervendo, irmão, ali ele estava achando que ia colocar ponto final no ministério de João. Irmão, mas quando eu fico analisando isso aqui, nos nossos meios, nos nossos dias também não é diferente. Satanás, ele olha para mim, ele olha para você, ele pensa que nós não vamos conseguir passar pela luta, pela dificuldade. Ele pensa que agora vai ter um ponto final na minha vida, na sua vida, no meu e no seu ministério. E a palavra do Senhor vai nos dizer, quando eles lançaram João dentro daquele tacho de óleo fervendo, João então não vai lhe sofrer dano algum. A palavra do Senhor fala que o povo ficaram pasmo quando viu aquilo. Porque como é que pode ser lançado dentro de um tacho de óleo fervendo e ainda sair vivo? As pessoas vão ter que olhar, irmão, para mim e para você, o meu e o seu inimigo. A hora que eles acharem que nós morreu, a hora que eles acharem que nós largou Jesus Cristo, eles vão ter que ver nós perseverando na presença do Senhor. E agora então, Herodes, ele vai procurar então silenciar João de outra forma, de outra maneira. Vamos isolar João. Vamos isolar agora João em uma ilha. A qual era uma ilha chamada Ilha de Patmos. João, quando ele foi lançado lá, ali Herodes tinha falado: agora silenciei João. Agora não vai ter mais para quem João pregar. Eu fico vendo, eu fico imaginando o Senhor Deus sentado no seu alto sublime trono, observando a vida de João. Mesmo João cansado, fatigado, mesmo João é uma idade mais avançada, fazendo a obra do Senhor com amor. Eu fico imaginando o Senhor Deus olhando para a vida de João e palestrando com João, dizendo: João, você já teve muita experiência comigo aí embaixo nessa terra. João, você já experimentou o meu poder aí embaixo nessa terra, João. Mas eu quero que você experimenta uma experiência comigo a qual você nunca teve. Só que não vai ser na terra, João, vai ser aqui em cima. Sobe para cá, João. João agora, irmão, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai ser arrebatado aos altos do céu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que João, ele tem aquela visão, ele diz que ele vê um ser semelhante ao Filho do Homem. E João vai começar a descrever aquele ser. João vai falar que os olhos dele é como chama de fogo, os seus pés é como um latão reluzente.
João era um homem de intimidade com Deus. É por isso que eu estou falando que não é à toa que Pedro e João estão indo junto a hora nona, porque quem é espiritual anda com quem é espiritual. Não é à toa que Pedro e João estão juntos, irmão, porque Pedro e João, eles falam a mesma língua. Pedro e João têm o mesmo pensamento. Pedro e João têm o mesmo caráter. Eu quero que você entenda que o caráter de uma pessoa ela é projetada de acordo com o seu ciclo de amizade. O caráter de uma pessoa ela é projetada de acordo com o seu ambiente a qual ela frequenta. O caráter de uma pessoa ela é projetada de acordo com o seu meio familiar. Então Pedro e João eles têm um caráter forjado, um caráter de Cristo. Porque toda pessoa, irmão, que é verdadeira, que é transformada verdadeiramente, ela recebe o caráter de Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, e quando agora ele larga aquela sua vida e ele vai começar a pregar o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor nos fala que as pessoas que conheciam Paulo, que até então era o nome era Saulo, ficaram assustadas. Uma olhando para a outra, dizendo: mas esse aí não era aquele que perseguiu os cristãos? Mas elas não entendiam que Saulo, que depois virou Paulo, recebeu um novo caráter de Cristo. Toda pessoa que tem um caráter de Cristo, as velhas práticas que ela praticava, ela já não vai praticar mais. Então Pedro e João, eles eram homens que caminhavam e tiveram intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam indo para o templo orar. A oração, irmão, é o que nos mantém de pé. Não é todo dia, é verdade, que nós não queremos orar. Não é todo dia que a gente está disposto para orar. Muitas das vezes bate o desânimo. Muitas das vezes a correria do dia a dia. Mas o que mantém o servo de Deus de pé é a oração. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que a oração ela é uma arma poderosa. A oração, irmão, ela é uma chave que abre qualquer porta. A oração, ela é uma chave que abre cadeado fechado. A palavra do Senhor vai dizer que corre o servo do rei Josafá para lhe dar a notícia, dizendo: olha, vem contra ti um grande exército além do mar. A palavra do Senhor fala que o coração de Josafá ficou temeroso. A palavra do Senhor fala o coração de Josafá ficou entristecido, angustiado. Josafá não sabia o que fazer. Josafá sabia que se ele enfrentasse os seus inimigos com o seu exército, com os seus cavaleiros, ele não ia obter vitória nessa guerra. Mas Josafá, ele era um homem temente a Deus. Josafá, ele era um homem que orava ao Senhor, que consultava ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que então Josafá agora vai orar ao Senhor. Josafá agora ele vai colocar agora o povo também na oração. Josafá vai se consagrar agora. E a palavra do Senhor fala que no meio da multidão Deus levanta um profeta. E esse profeta usado pelo Senhor fala com o rei Josafá, dizendo: Josafá, nesta peleja tu não terás que pelejar, não precisa temer. O poder da oração é o poder da oração, irmão. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava preso, mas dentro de uma casa havia reunido pessoas orando pela vida de Pedro. E enquanto eles oravam, a palavra do Senhor fala que Deus enviou um anjo.
vida de oração, as coisas vão mudar na nossa vida. Irmão, o diabo ele não consegue contra mim nem contra você quando a gente está tendo uma vida de oração. Ainda que ele se levanta, ainda que ele venha contra mim e contra você, a palavra do Senhor vai dizer que por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai ter que fugir. Vai ser por 7 caminhos que ele vai ter que sair de nós. Ele é manaragacepe, ele é mantiquepe, tiquinaraca. Irmão, é o poder da oração. O servo do Senhor, quando ele ora, ele move a mão de Deus. Oh, aleluia. Irmão, quando a gente tem vida de oração, as coisas acontecem na minha e na sua vida. E o texto vai nos dizer que havia um coxo que ele era aleijado desde o seu ventre. Ele nasceu assim. Um homem que estava sendo levado à porta do templo. Era normal ele ir à porta do templo e pedir esmola. E todas as vezes ele recebia prata e ouro, pastor. Todas as vezes ele batia de frente com pessoas natural, porque pessoa natural dá ouro e dá prata. Mas chegou um momento que ele bateu de frente com 2 homens que não era natural, não eram pessoas comuns. Eu quero que você entenda que eu e você não é pessoas comuns. Eu quero que você entenda que por mais que lá fora as pessoas olhem para mim e para você e não dá nada, eu e você não somos pessoas comuns. Nós devemos ser pessoas espirituais. Esse coxo, irmão, ele bateu de frente com 2 homens cheios da presença de Deus. E toda vez que eu e você está cheio da presença de Deus, e quando vier alguma pessoa lá fora até nós, por mais que a gente não pode ajudar com algum bem financeiro, mas nós temos algo que eles não têm, a presença de Jesus. A presença do Senhor. Aquele aleijado que estava acostumado com prata e ouro. Aquele aleijado que quando viu Pedro, viu João, a expectativa dele era receber prata e receber ouro. Mas quando Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. Ou seja, vê se nós temos uma boa aparência ou estamos bem vestidos. Pedro e João, irmão, eles eram simples. Eles não eram estudados. Eles não carregavam consigo bens materiais. Mas eles eram homens cheios da presença do Senhor. Eu quero que você entenda que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Deus. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a presença do Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia. E Pedro, irmão, olhando e fixando o olhar para ele. Aquele coxo, aquele aleijado, na expectativa de receber prata, de receber ouro. Talvez você entrou nesse culto com uma expectativa. Mas o Senhor vai fazer muito mais além do que você pensa e do que você está pedindo. Aquele aleijado, ele recebeu muito mais do que ele pediu. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro olha para ele dizendo: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu dou, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro estende a mão direita, a Bíblia diz. Pedro, irmão, ele sabe a necessidade de um braço direito. Porque quando Pedro ele afundou, quando Pedro estava andando sobre as águas e ele afunda, a palavra do Senhor fala que ele clama pelo nome de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, com o braço direito, estende Pedro. Então Pedro sabe a necessidade de um braço direito.
Eu quero que você entenda que quando a gente vê alguma pessoa que está caindo, nós precisamos estender o nosso braço direito. Nós precisamos ajudar aqueles que estão caindo. Aleluia, Jesus! Irmão, eu vou falar isso. Vou falar de mim mesmo. Cada um sabe o que pensa, qual é a intenção do seu coração. Nós, cristãos, temos o hábito de julgar muito. Nós, servos de Deus, temos o hábito de julgar muitas pessoas. Só que nós devemos ajudar as pessoas. E hoje em dia, nós vemos que tem pessoas que, em vez de estender a mão direita, ela está empurrando a pessoa mais para baixo ainda. A pessoa já está quase à beira da morte espiritual. Em vez de nós ajudar ela, nós acabamos de matar a pessoa. Mas a palavra do Senhor fala que aquele aleijado, ele foi surpreendido. Meu Deus! O Senhor também vai te surpreender. O meu Deus, ele vai te surpreender. Hoje é noite de libertação, irmão. É o poder da palavra. Pedro, ele usou o poder da palavra. Pedro falou: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu carrego comigo a presença de Jesus Cristo. Pedro, ele era um homem tão cheio de Deus, irmão, que a palavra do Senhor diz que a sombra de Pedro curava. Olha a intimidade que esse homem tinha. A sombra dele curava. Irmão, nós precisamos também querer ter intimidade com Jesus. Eu quero que você entenda que nós estamos passando dias difíceis nessa terra. Eu quero que você entenda que está chegando o momento que o Senhor Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua noiva. E somente aqueles que estiverem firmes com Jesus Cristo vai herdar a salvação. E se Jesus tardar mais um pouco a sua volta, os dias vai ficar mais apertado. As coisas vão piorar mais na terra. E somente aqueles que estiverem firmes com Jesus Cristo vai suportar esses dias difíceis. Quando eu olho para Pedro, quando eu olho para João, eu vejo homens de Deus, mas que sofreram, que padeceram por causa do amor ao Evangelho. E nos nossos dias atuais, nos tempos em que nós vivemos, ninguém quer sofrer por causa de Jesus Cristo. Ninguém quer padecer por causa do Evangelho. Mas quando eu olho para a vida também do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, no final da sua trajetória, no final da sua carreira, ele termina somente a sua vida, somente a sua trajetória com capas dos seus pergaminhos. Mas ele fala: combati o bom combate. Você sabe qual era o combate do apóstolo Paulo? Não era as pessoas. Ele está falando: combati o bom combate. Ou seja, o meu combate que eu combati foi contra os sistemas religiosos. Foi contra os sinédrios. O apóstolo Paulo está falando: combati o bom combate. Ele está falando: eu combati, eu lutei. Ele falou: eu terminei a minha carreira. Ou seja, ele teve um início, mas ele também teve um meio, e ele também teve um final. Não adianta a gente começar e parar no meio da caminhada, irmão. Já que nós começamos, nós temos que terminar, porque o céu me espera e o céu te espera. O apóstolo Paulo, ele disse mais, ele disse: eu guardei a minha fé. Ou seja, eu conservei a minha fé. Ele estava falando: a minha fé não foi corrompida, a minha fé não foi adulterada. E eu e você precisamos guardar também a fé, até o dia que Jesus Cristo venha nos buscar. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel e poderosa para falar
ainda mais que esse aleijado, ele saiu pulando e alegrando e louvando a Deus. Quando a minha e a sua vitória chegar, nós vamos se alegrar na presença do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Irmão, Satanás, ele luta, pastor Diego, contra as nossas vidas diariamente. Você sabe que eu fico triste? Eu peço a Deus para ter de misericórdia da minha vida e da minha alma. Porque as pessoas estão brincando com Deus e estão brincando com o diabo. E é duas pessoas que não se devem brincar, é com Deus e com o diabo. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão brinca com Dalila. Mal ele sabendo que Dalila estava querendo somente uma oportunidade. Eu quero que você saiba que Satanás, irmão, ele vive de oportunidade. Dalila olha para Sansão. Dalila fala com Sansão dizendo: Sansão, conta-me o teu segredo. A Bíblia vai nos dizer que por 3 vezes Sansão engana Dalila. Por 3 vezes Sansão vai brincar com Dalila. E Dalila fala: Sansão, tu não me amas, tu me enganaste. Sansão estava achando que Dalila estava na mão dele, mas mal ele sabia que era ele que estava na mão de Dalila. Irmão, ou nós levamos a nossa vida diante de Deus a sério, ou Satanás vai fazer covardia com a gente. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque Sansão, quando cortaram o cabelo de Sansão e os inimigos de Sansão vieram buscar Sansão, a palavra do Senhor fala que a primeira coisa que eles fizeram com Sansão foram arrancar os olhos de Sansão. Fizeram covardia com Sansão. Eu quero que você entenda: se Satanás pegar a mim ou pegar você, ele não vai ter de misericórdia. Eu quero que você entenda: se Satanás pegar a mim e pegar você, ele vai nos jogar no chão, ele vai fazer covardia com a gente. Ele é amante de Kebinar a Cope de Copinar, de Kebené, Sub de Neré, de Kebené, Subnácia, Arabã de Kebinar, Sub de Kebinar, ele é Mamaraga Sébia, ele é amante Wix Kebinar Avácia. Estou eu te dando mais uma oportunidade nessa terra. Estou eu te dando mais uma oportunidade para que você entenda que eu que sou o Deus da sua vida, sou eu que cuido de ti, sou eu que tenho te guardado, porque Satanás já tinha ceifado a sua vida muito tempo ele já tinha arruinado com você. Mais uma vez eu estou te guardando, mais uma vez eu estou mostrando a minha bondade e a minha misericórdia na tua vida. Mais uma vez eu estou te blindando com o meu poder. Mas eu quero que você entenda que para tudo também não basta, que ainda para tudo também tem um ponto final. Quero que você entenda que Satanás ele quer fazer covardia, mas eu sou o Deus que te livro e que te guardo e que estou te dando mais uma oportunidade. Fica firme na minha presença. Te quer pinar, parar, picou, pinar. Ela é na sete. De cope, neve. Vai na sete de quebelebe, estácia. Ela é na sub de quebelebe. Alabando e de que faz. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar, irmão. O meu corpo está todo arrepiado. Alabando e de manaraga subnai. Tem obra de macumbaria, feitiçaria sendo caído por terra. Tem obra das trevas sendo destruída nesta noite. A obra do mal da perder a força na carne. Alabante que ficou o intimante nessa. Arabadaga sebe de canarabai. Maior não é quem faz, maior é quem desfaz. Maior é aquele que está comigo e contigo nessa terra.
presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Que Deus tenha de misericórdia de mim, irmão. Cada um sabe da sua vida que leva. Cada um sabe da sua vida que está levando diante da presença do Senhor, pastor. Irmão, se está difícil com o Espírito Santo nessa terra a gente buscar a Deus. Porque é difícil, irmão, a gente buscar a Deus. É difícil a gente levar uma vida de santidade diante da presença de Deus, é difícil. É difícil a gente levar uma vida diante da presença de Deus de busca, de renúncia. Mas agora imagina sem a presença, sem o Espírito Santo de Deus nessa terra. Mas eu creio, irmão. Eu acredito que eu não vou estar nesse lugar. Nem eu, nem você. Amém. Irmãos, até aqui o Senhor me deu. Eu vou contar um pouquinho. Aleluia. Não, vamos orar primeiro agradecendo a Deus essa oportunidade. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Deus, eu sou apenas um instrumento. Pai, eu sou apenas um instrumento. Pai, obrigado. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor de nada. Oh, Pai, obrigado. Eu tenho que agradecer ao Senhor. Só o Senhor sabe como eu vivo. Só o Senhor sabe como eu ouvi. Só o Senhor sabe, Pai, como que se encontrava no meu coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu tenho que agradecer ao Senhor, Pai. Senhor, eu não sou digno de honra e nem merecedor de nada. Pai, toda honra e toda glória eu entrego, meu Pai, para o Senhor nesta noite. Toda honra e toda glória eu entrego, meu Pai, para Ti, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é merecedor de todas as coisas. Relevante, aleluia. Entra com cuidado na casa do Senhor. Na porta tem um anjo. Ele é um fiscalizador. Para Deus não tem diácono, nem presbítero, nem pastor. Passou pelas portas, o anjo já fiscalizou. Entra com cuidado na casa do Senhor. Na porta tem um anjo. Ele é um fiscalizador. Para Deus não tem diácono, nem presbítero, nem pastor. Passou pelas portas, o anjo já fiscalizou.